aqueles que somos sustentados pela tua boa mão. É o Senhor que nos mantém de pé. Você pode dizer amém? É o Senhor que nos mantém vivos. É o Senhor que mantém as portas que precisam ser fechadas, fechadas. É o Senhor que mantém que as portas que precisam ser abertas, abertas. É o Senhor que sustenta a nossa casa. É o Senhor que coloca e nos dá a oportunidade de ter o alimento na nossa mesa, as nossas vestes. O Senhor tem nos dado condições. Nós queremos agradecer. Queremos agradecer de coração, ó Deus, os teus filhos, os teus servos, aqueles que são tocados pelo Senhor, ó Deus, de ofertar, de ser canal de bênção, Senhor, não só para esta igreja, mas para todos aqueles que estão na face da terra, os missionários que largam a sua família, que deixam os seus confortos de casa, os seus familiares, e vão por causa de um chamado. E nós estamos aqui, Senhor, segurando a corda. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos esta consciência, derrama da tua bênção sobre aqueles que não têm liberdade, Senhor. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que ofertam na tua casa, Senhor, com carinho, com coração na tua obra. Louvado seja o teu nome por essas pessoas. Louvado seja o teu nome pela tua igreja. Louvado seja o teu nome pelos teus filhos que estão desprendidos das coisas materiais. Nós te louvamos pela vida deles. Eu profetizo bênçãos dobradas. Eu profetizo casa cheia. Eu profetizo mantimentos cheios. Eu profetizo sobre a família da PIB de Trindade, sobre cada família, sobre cada pai de família, sobre cada mãe, sobre cada aquele que trabalha, sobre cada empresário. Eu profetizo bênção de Deus. Que não falte na mesa o pão, que não falte na mesa o cálice, que não falte na mesa, Senhor, a alegria, que não falte na casa dos teus filhos, Senhor. Oh Deus, a tua presença. Eu profetizo saúde, eu profetizo renovo, eu profetizo restauração, eu profetizo a tua bênção, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, a cada manhã se renove na casa dos teus filhos. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode aplaudir aquele que sustenta a nossa vida a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Pastora Leila, nossa alegria se renova a cada manhã. Senhor faz isso na vida da gente. Ele renova de fato e de verdade. Queridos, domingo passado à noite eu anunciei que alguém perdeu uma bula de remédio. Bula, não é receita. Dentro da bula havia um dinheiro. Que a pessoa que perdeu me procurasse, dizendo qual era o valor que estava na bula. Ninguém me procurou. O dinheiro está comigo. A bula também. Se ninguém me procurar, eu vou colocar como oferta, né? Foi achado aqui, eu vou entregar como oferta. Mas vou aguardar até logo mais, tá? Se você perder uma bula de remédio, dentro dessa bula estava guardadinho ali um dinheiro, você me procura, puxa pela sua memória, né? E aí vamos ver. Antes de passar a palavra para o pastor Paulo, que é ele quem vai ministrar a palavra do Senhor para nós, eu quero dizer para a igreja que Deus faz algumas coisas na vida da gente, na vida da igreja, que a gente não entende. Em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, a gente fica boquiaberto com aquilo que Deus faz. No final do ano passado, novembro, dezembro,
um microempresário dessa igreja me procurou dizendo assim: pastora, eu fui procurado, preste atenção para você entender direitinho o negócio. Eu fui procurado pelo proprietário dessa casa que fica nos fundos do Espaço PIB. Todo mundo aqui sabe onde é o Espaço PIB? Ali? Muito bem. Por trás ali tem uma casa até boa, bonita, um terreno grande, que dá para essa rua aqui, ó, se não me engano, rua Angostura ou Augustura? Angostura. Então, que dá para a rua Angostura. Ele falou: olha, o proprietário me procurou me oferecendo a casa. Eu não estou em condições financeiras de comprar essa casa, mas eu não quero essa casa para mim. Eu queria muito poder comprar essa casa e doar para a igreja, para expandir ali o espaço. Eu vou fazer uma proposta. Eu vou oferecer 50% do valor e vou ver se ele financia os outros 50%. Queridos, para nossa surpresa, o homem aceitou. E ele efetuou e está financiando os 50% que faltam. Mas é tudo por conta dessa pessoa. Porém, a pessoa que morava na casa, você sabe que toda pessoa que vende um imóvel tem quantos dias, quantos meses para ficar no imóvel? 3. Mas ela pediu 6. Mas aí já veio pedir a mim, como pastora da igreja, porque ele disse que estava comprando. Ela veio pedir a mim. Vocês acham que eu tinha como negar? Não. Tudo bem. A irmã fica os 6 meses. Então ela ficou. Quando foi agora, semana passada, ela ligou para a igreja dizendo que estaria entregando a chave do imóvel. Por que a pastora Leila não passou isso há 6 meses atrás para a igreja? Porque eu achei que seria dar um chocolate, um pirulito para você e puxar. Tipo assim, é nosso, mas não é nosso, tem gente lá. A gente não pode ir lá, não pode fazer um arrastapé, não pode dar um glória. Então, o negócio não é completo. Então, agora sim, eu estou comunicando à igreja. E olha, eu quero dizer para vocês que eu dizia, eu estou falando isso com sabor de mel. Eu dizia aqui em cima assim, ó, nós vamos para o sítio. Aí alguns diziam assim: pastora, como é que a senhora tem coragem de chamar aquilo de sítio? Agora é sítio. Agora é sítio. Agora não tem jeito, filho. Agora é sítio mesmo. Tá bom? E olha, o Senhor está prometendo que vai ampliar as nossas fronteiras. Agora, qual é o desejo, a intenção da pastora Leila? Não sei se Papai do Céu vai confirmar. Depende dele dar o carimbo de dizer assim, ó, concordo, está aprovado. Qual é o sonho? Qual é a intenção da pastora Leila? É só botar carro lá dentro? É só para cada uma vez no ano, a cada 6 meses a gente fazer uma festa lá? Não, querido. A intenção, aquilo que tem feito o meu coração bater mais forte, é nós usarmos aquela casa, melhorarmos, ampliarmos e transformarmos numa escola de educação infantil para as nossas crianças. Glória a Deus. Agora, eu vou usar um chavão de professora. Eu não faço escola com cuspe e giz. Não faço. Então, isso é para agora, pastora? Isso é para hoje? Bom, se o Senhor der um carimbão desse tamanho, é. Mas se ele der um carimbozinho normal, é para daqui um pouco. Mas eu preciso que você ore sobre isso. Eu preciso que você busque ao Senhor e que você se envolva, que você contribua, para que a gente possa, daqui a um tempo, dizer assim, olha, a crise passou. O negócio, a coisa estabilizou, as finanças estabilizaram. E aí sim, nós vamos trabalhar lá, porque, queridos, as nossas crianças vão para as escolas seculares. E, pastor Paulo, qual é o negócio que tem ali mesmo, que vão fazer na escola do seu filho? Coroação de Maria, é festa das bruxas, é voto a Santo Antônio, a São Pedro.
Porque a escola secular, querido, ela traz tudo isso. Você ouviu, eu trouxe aqui a pastora Damares para falar das cartilhas que estão tramitando aí nas escolas, querendo ensinar, impor às nossas crianças sobre homossexualidade e tantas outras coisas mais. Mas nós queremos sim oferecer às nossas crianças um ensino fundamentado e pautado na palavra de Deus, para que as nossas crianças possam receber na escola uma extensão daquilo que é ensinado em casa e na igreja. Você concorda com isso? Pode dar um glória a Deus? Então você tem um dever de casa, é orar por isso. E no tempo de Deus, se Ele aprovar, essa ideia, esse projeto sairá do papel. Já vou passar para o pastor Paulo, pode vir para cá. Você sabe, o que eu falei aqui ainda agora, eu não quero cansá-los de todo dia, de toda hora chegar aqui e falar que nós estamos com dificuldade, nós estamos isso. Mas glória a Deus que às vezes Deus permite que a gente fale e a semente, a palavra cai em boa terra. No meio dessa confusão financeira, desse aperto todo, a Cida, diaconisa dessa igreja. Quem sabe quem é Cida aí, levanta a mão. Cida é uma bênção, uma pessoa generosa, uma pessoa que trabalha muito, que se envolve muito. A Cida me procurou e falou assim: pastora, eu queria muito ajudar, mas eu não tenho recurso para ajudar. Mas se a senhora permitir, eu faço um festival de pastel. Eu falei: Cida, eu não estou em posição para recusar ajuda nenhuma. Se você está se sentindo tocada para realizar esse festival de pastel, eu só posso abençoar a tua vida e perguntar o que você precisa. Aí ela: eu vou me virar. Bom, queridos, então a Cida, ela escolheu a data, dia 14 de junho, no dia da ceia. Nós vamos começar a ceia meia hora antes, 6h30. Por quê? Porque no dia 13... tem a festa da UNA lá na rua Juiz de Fora. Nós vamos apoiar a UNA. E no dia 14, ceia, nós vamos começar meia hora antes e vamos acabar o culto meia hora antes. Todo mundo. Aí eu jogo a rede, eu acho que não fica ninguém de fora. Todo mundo, quando acaba o culto, vai lanchar. Se não vai lanchar numa pastelaria, numa pizzaria, na cantina da igreja, vai lanchar em casa. Mas você vai lanchar. Ninguém dorme com fome. No dia 14, você vai lanchar sim. Mas não é na pastelaria, nem é na pizzaria, nem é na sua casa, é aqui, no sítio. Aí o muro já vai estar derrubado, já estamos derrubando. Aí você já vai poder ir lá e ver tudo. Mas aí a irmã Josete ouviu a Cida falar e falou assim para mim: pastora, só pastel? Vamos botar uma barraca de caldo? Então temos pastel e temos caldo. E aí... isso não é, nós não estamos excluindo os departamentos. Muito pelo contrário. Eu quero muito que você me procure como líder, como membro dessa igreja. Pastor, eu faço um caldo de ervilha daqui, ó. Traz para mim uma panelinha, não precisa ser panelona não. Eu já vou ter uma panelona para botar o seu caldo ali dentro, e mais outro, e aí vai virar um caldão. Ah, eu sei fazer um caldo de abóbora, maravilhoso, pode trazer. Eu sei fazer um caldo de ervilha, eu sei fazer uma angu baiana. Eu quero o seu envolvimento, a sua participação. Me procure e me avisa que eu vou contar com a sua contribuição. Então já temos uma barraca de caldo. A irmã Ana, que está lá atrás, que ouviu toda a serelepe, disse para mim: deixa eu botar uma barraca de doce. Eu falei: claro, deixa você botar uma barraca de doce. Então nós teremos pastel, caldo e doce. Lá no nosso terreno, no dia 14 de junho, para levantar mais fundos e a gente poder sair desse sufoco que nós estamos. Amém, queridos? Amém. Então, pastor Paulo, depois eu coloco aqui os oferecimentos e os pedidos de oração. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Mês da família.
E a gente tem que falar sobre família. Falar sobre uma família é um desafio, né? Porque a gente tem família, então quando a gente fala de família complica. Não sei se vocês sabem, eu sou assistente social. E eu me lembro que na minha graduação, eu fiz fora do país, e na minha graduação eu tinha que escolher tinham 3 formas de graduação, e eu podia escolher uma delas. Eu podia fazer uma tese, eu podia fazer uma outra coisa, mas eu escolhi fazer um projeto de grau, um trabalho de grau, fazer uma tese, levar essa tese à prática, e aí você tem, quando você pega a sua tese, leva a sua tese à prática e ela confirma na prática, não apenas na teoria, você vê que a coisa foi feita, 50% já está aprovado, né? Qual é o avaliador que vai dizer que essa tese está equivocada totalmente, né? Como brasileiro é meio forgado, eu falei, eu vou fazer isso mesmo. E fiz. Eu fiz a tese e depois eu fui para o trabalho de grau, fiz um projeto numa creche que tinha um apoio do UNICEF e do governo italiano, lá na Bolívia. E foi muito interessante aquilo. E foi fantástico. Eu tirei uma nota excelente, foi uma coisa assim fantástica. O UNICEF não tinha modelo daquele tipo para aplicar nas creches, estavam vendo a possibilidade de replicar aquele modelo daquela creche em outras, né? Do UNICEF, foi muito legal. Na minha defesa estava lá representante das Nações Unidas, do UNICEF, mas assim foi chique, eu falei, uau! Né? Meu trabalho foi sobre escola de paz, essa importância da criança estudar e ter essa formação continuada em casa. E em casa ela desaprendia aquilo que era aprendido lá na escola. Isso era muito sério e não tem como você trabalhar com a criança sem trabalhar com o universo da criança. E foi tomado em conta, isso foi algo interessante. E eu fui muito homenageado na época, foi muito legal o meu projeto, foi muito bem aceito. Então eu dei algumas palestras, falei muito sobre educação de filhos e tal, e pais e tudo mais. Foi muito bom. Até que Mateus nasceu, aí estragou tudo. Gente, Mateus nasceu, estragou tudo. Aquele aluno fera, aquela tese maravilhosa. Irmãos, eu tenho até hoje lá. Às vezes eu olho e falo, gente, não acredito que eu escrevi isso tudo. Foi fantástico, mas hoje eu teria que fazer algumas reformulações, porque além do Mateus ainda veio a Juliana. Falei, quebrou muita coisa dos meus postulados, foram quebrados por esses dois. E a minha vida acadêmica teria que ter uma reconstrução aí, algumas coisas. Eu teria que repensar certas coisas. Talvez lá para o mestrado, doutorado, eu vou fazer alguma coisa desse tipo. Mas família é isso, irmãos. Família é muito legal de você falar sobre. Você criar normas sobre, você legislar sobre. É emocionante, irmão. Você fica animado, você cai para dentro, e você aponta dedo, e você escreve em quadro, você traça gráficos. Mas ser família é algo que vai além da teoria. Então, muitas teorias caem quando você deixa de falar família e você passa a ser família. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Amém? Um assistente social frustrado. Por 2 pequenos infantes. Vamos lá. Família, vamos orar. Deus, dá-nos graça para que a gente consiga hoje compartilhar algo e que seja de utilidade para os nossos irmãos, de aplicabilidade na realidade deles. Não seja algo que fique apenas no conceito, apenas no campo das ideias, mas que a gente consiga sair daqui e colocar em prática o que ouvimos nessa manhã. Abençoa-nos, fala a cada coração, é o que eu te peço.
Em nome de Jesus, amém. Tá, eu estava pensando no que falar sobre família, e é difícil, e quando a pastora Leila falou que esse mês da família ia ser muito prata da casa, não é, pastor Carlos? Prata da casa, caixa baixa é prata da casa. A gente nunca fala em mês da família, porque a gente, para que ouvir a gente? Eu ouvi a gente sempre, né? Vamos trazer o pessoal de fora, né? Mas esse mês foi caixa baixa, então a gente está falando. Eu penso no que eu vou falar para esse pessoal sobre família. Me ocorreu algo interessante, como introdução. A Eliana voltou à faculdade, teve que fazer um apostilamento, né? Então, o pessoal da família lá juntou, missionários sem grana. Gente, contribui com missões aí, gente, por favor, lembra de mim, quebra galho aí. Então, o pessoal da família juntou e tal, não, você tem que fazer isso aí que é importante. Ela fez pedagogia há uns quantos anos atrás? 30 anos atrás, sei lá. Então, ela tinha que fazer um update, um upgrade aí. E a faculdade estava propondo isso, havia possibilidade, então o pessoal juntou, o pessoal da família juntou a grana, você vai fazer. Assim que ela vai todo final de semana para São Paulo, fazer a faculdade lá, para fazer esse apostilamento. E tem sido uma coisa assim interessante. Vocês ficam felizes com isso, amém? Só que quem tem que cuidar das crianças sou eu. Aí eu fiquei, gente, tive que mudar minha folga de segunda para sexta-feira, reformular algumas coisas e tal, e encarar a criançada. Olha, gente, daí surgiu isso que eu estou, assim, um tema para falar hoje para vocês. Primeira semana sem Eliana em casa. Quinta-feira à noite, deixamos ela na rodoviária Novo Rio, tchau, tchau, beijinhos e abraços. Ela entra no Pluma e vai estrada fora. E eu olhando para as crianças olhando para mim no carro, falei, vamos aprontar todas. Foi pipoca, refrigerante, vai comemos de tudo, bombom, doce, foi uma loucura, irmão. 3 da manhã e à noite era 2 crianças, 3, sei lá. Foi uma loucura, assistindo filme, jogando videogame. O dia estava amanhecendo, Juliana caiu pelo canto, eu e Mateus rimos, caiu Juliana, vamos continuar, vem que é o último a cair. Foi uma loucura, gente. Foi muito, muito, muito legal. Eu não aguentei, Mateus ganhou. Eu falei, vamos dormir, papai, vamos dormir. Autoridade máxima, né? Eu vou perder, o último a dormir ganhava, né? Não, vamos dormir os dois. E dormiu todo mundo, os 3 numa cama só, felizes da vida, bagunçando, os mosquitos comendo a gente. Mas foi muito interessante. Ninguém lembrou da Eliana. Ninguém lembrou de saudade. Aquela frustração quando mãe chega em casa, aí, chorando, Eliana, meus filhos. As crianças, acabou. Acabou, mamãe chegou e estragou tudo. Foi muito legal. E sentiu saudade? Não, mãe, foi legal, não sei o quê. Papai queimou pipoca, as panelas queimadas, aquela coisa toda, aquela loucura em casa. Foi tremendo. E eu pensei, gente, o pai que toda criança gostaria de ter. Foi o que eu pensei, gente. O pai que toda criança gostaria de ter. Qual seria o perfil desse pai? Então, hoje eu não vou falar para mulheres, eu vou falar para homens. Amém? A pastora Leila pega pesado com os homens, só batendo, eu ali, não vou fazer isso. Só que agora é família, eu sou preletor oficial do mês da família, né? Só não tem a oferta do preletor que veio, mas tudo bem. Assim que eu tenho a prerrogativa de estar com a palavra e falar. Então eu vou falar para homens. Homens, você se deu bem, mulherada, ó, quietinha, pergunte ao seu marido em casa. O apóstolo Paulo fala isso. Vamos lá. Qual é o perfil do pai que toda criança gostaria de ter, gente? Baseado nas noitadas lá de casa de final de semana. Eu pensei, vamos lá.
Vai comigo aí. O que eu escrevi aqui, essa lista que eu fiz, ela não é minha. Eu tomei como base uma lista feita por uma delegacia de polícia, lá de uma cidade dos Estados Unidos. Eu achei bem interessante, já utilizei isso outras vezes, muito bom. Uma delegacia de polícia dos Estados Unidos colocou isso na página de internet deles. Eu achei legal, falei, uau, é isso aí. Então eu peguei isso, adaptei para o nosso contexto, para a nossa realidade, e vi dicas para que você, pai, seja o pai que toda criança gostaria de ter. Vai comigo aqui. Primeira dica, dica número 1, para você ser esse pai que toda criança gostaria de ter. Vamos lá. Dica 1, desde a tenra idade, dê tudo que o seu filho te pedir e não lhe negue o prazer de ter as coisas. Primeira dica, para você ser o pai que toda criança gostaria de ter. Dê tudo o que o seu filho te pedir. Não lhe negue nada, não lhe negue nenhum prazer de ter, de possuir coisas. Dica número 2. Apanhe tudo que o seu filho jogar ao chão. Guarde os seus brinquedos, seus livros da escola, suas roupas jogadas pela casa. Não coloque peso de responsabilidade sobre uma criança. Dica número 2. Dica número 3. Não negue as alegrias do apetite de seu filho. Permita que ele coma as comidas alegres das propagandas da televisão. Permita a ele escolher o que quiser colocar no carrinho de supermercado. Refrigerante, doces, salgados e tudo mais. Dica número 4. Dê todo o conforto que possa para o seu filho. Você sabe como é duro e penoso o esforço para conquistar essas coisas. Não permita este incômodo para o seu querido filho. Assim, dê todo o dinheiro que ele precisar sem ficar questionando. Dica número 5. Vamos lá? Não dê orientação religiosa para o seu filho. Deixe ele curtir a vida. Quando for maior, ele decidirá qual religião vai seguir. Dica número 6. Quando ele disser palavrões ou fizer algo indevido, tente olhar pelo lado bom e divertido. É engraçado uma criança falar palavrão. E não exija do seu filho algo que até adultos têm dificuldade de fazer. Dica número 7. Quando ele se meter em uma briga, fique ao lado do seu filho e o defenda, para que ele saiba que tem um pai que o apoia e quer que ele seja feliz. Dica número 8. Não permita que vizinhos e professores, parentes e até a polícia queiram mandar em seu filho. Não permita que eles se intrometam na vida do seu filho. Dica número 9. Não deixe seu filho ver os defeitos da sua família. Crie um ambiente que ele pense que vocês são perfeitos e que todos os outros são tolos, são bobos, são idiotas, trouxas, errados e enganados. Com certeza, se você seguir estes modestos conselhos, você será o pai que toda criança gostaria de ter. Com certeza, o pai que toda criança sonha é um pai assim, desse jeito. É tudo o que uma criança espera de um adulto. É isso. Eu escrevi aqui. Talvez você esteja se perguntando:
Qual será o futuro de uma criança que tem um pai assim? Que satisfaça todos os seus desejos. Qual será o futuro desta criança? Os policiais daquela delegacia lá dos Estados Unidos, eles foram categóricos em afirmar que é desta forma que pais sem pulso firme produzem bandidos, estelionatários, fraudadores e todo tipo de corruptos. Diante desse quadro, a gente fica pensando, como pai, nós devemos ser o pai que a criança quer que sejamos? Olhando para a minha família, olhando para a sociedade, eu creio que nós deveríamos mudar algumas coisas e buscar ser o tipo de pai que a sociedade precisa ter. Ao invés de sermos o pai que toda criança gostaria de ter, deveríamos ser o pai que toda sociedade precisa ter. O pai. É bom que a gente lembre que o problema do nosso país não é econômico, não é dinheiro. Nós somos a 6ª economia do mundo. O Reino Unido inteiro, todos aqueles países do Reino Unido não têm a produção econômica que o Brasil tem, sozinho. Nós temos safra recorde de grãos. Somos o maior produtor de grãos do mundo. Isso é forte, não é? Maior produtor de frutas. Maior exportador de carne bovina. Somos recordes em muitas coisas em termos de produção, irmãos. Lembra? Nunca antes na história desse país. O problema não é dinheiro, irmãos. Um país onde uma pessoa só tem que devolver 159 milhões de reais. De uma única empresa, alguém consegue roubar 2, 3, 4 bilhões de reais em uma década. Um desvio que é uma coisa astronômica, deve chegar, sei lá, a 100 bilhões de reais, que é roubado aí desse país numa década, e o país não entra em falência. Você, mas, chupa uma laranja, cospe, daqui uma semana você vê está nascendo. Terra em que se plantando tudo dá. Problema do nosso país, talvez seja em relação aos valores. Uma crise de valores. Crise do que realmente importa. Valor. Nós, nas segundas-feiras, estamos estudando com os homens, né, algumas coisas da Bíblia, e estamos estudando Atos. Eu entendi que para passar por Atos sem entender sobre cultura não seria bom. Então, dei uma aula sobre, uma introdução sobre cultura, né? E expliquei que nós temos as nossas atitudes, nosso comportamento. Nosso comportamento é aquilo que fazemos, correto? E os nossos comportamentos é o que a gente vê, mas ele está pautado nos nossos valores. Valores é aquilo que é bom, aquilo que é melhor, aquilo que é importante, aquilo que é prioridade. Aquilo que nós, como sociedade, convencionamos de que isso aqui é o importante. Isso é o valor. E isso define o nosso comportamento. Mas os valores são definidos por algo que está mais profundo, que são as nossas crenças. A crença é o que define o que é a verdade. E mais profundo você tem a cosmovisão, que diz o que é a realidade, né? Então a verdade é definida pela crença. Se temos um problema de valores, como é que a gente vai mudar os valores se a gente não consegue mudar as crenças? Você não consegue estabelecer novos valores para a sociedade
se você não muda as crenças da sociedade. Você pode colocar lá uma lista de valores. Aqui devemos seguir isso, é o que nós seguimos. Esse é o nosso padrão, ok? Os valores são esses. Daqui a 3, 4 dias tem gente burlando aquilo ali, inventando um jeito. Por quê? Ele não acredita que aquilo ali tem a ver com ele. Ele crê que ele está acima daquilo. Nós somos o país da carteirada, onde um guarda para alguém no trânsito e essa pessoa parada diz, você sabe com quem você está falando? E o guarda às vezes fica até tremendo. Meu Deus, quem será esse? E nós crentes agora chegamos a esse ponto. Lembra? Vocês viram o Fantástico aí? Vocês viram? O prefeito lá daquela cidadezinha lá, o ajudante lá, o cara do prefeito lá, que o sujeito liga para ele, vou te quebrar, não sei o que lá, você que pegou aqueles cheques e está devendo. O cara fala, pode vir, meu amigo, eu estou blindado pelo sangue de Jesus. Rede Nacional, grampo da polícia, autorizado. Eu estou blindado pelo sangue de Jesus, pode vir, meu irmão. Você sabe com quem você está falando? Eu estou debaixo do Todo-Poderoso. Eu tenho a cruz diante de mim, rapaz. Para mim não tem encantamento, não. Para mim não tem encantamento, não. Para mim não tem, não. Que crença é essa que produz esses valores? Que não consegue andar a segunda milha, que não consegue amar o inimigo, orar pelo que persegue, que não consegue deitar a túnica, que não consegue dar outra face. Que crença é essa? Então, o problema do nosso país tem a ver com valores, tem a ver com crença, tem a ver com qual é a verdade. Ah, pastor, para com isso. Sua verdade é sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Para você é isso, mas para mim é isso. É, o que a gente vive isso. Como é que se chama isso? Pós-modernidade. Onde a relatividade toma conta. Por isso você vê a igreja como está. Sociologicamente dizendo, talvez a instituição mais pós-moderna que existe hoje na atualidade seja a igreja neopentecostal. Que a gente consegue se dividir, se fracionar debaixo de uma única verdade e cada um interpreta a verdade do seu jeito. É a briga para ver quem interpreta melhor. A minha interpretação é melhor por quê? Porque tem mais gente me seguindo. E a sua? A minha é melhor porque tem mais gente sendo curada. E a sua? A minha é melhor porque tem mais gente ganhando dinheiro. A minha é melhor... Bem-vindo. A pós-modernidade já está dentro da igreja há muito tempo. Chegou como radiação e a gente não percebeu. Então, como nós somos cristãos bíblicos, da primeira igreja batista de Trindade, a gente vai para a verdade absoluta. Porque para nós existe uma verdade absoluta, que não é relativa, é uma verdade inamovível. Ela é estabelecida e não tem ninguém que arranque daí. E essa verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade, ok? Se ela é a verdade, ela vai definir a minha crença. Se ela define a minha crença, aí é daí para cima, meu amigo. Os valores e os comportamentos vão ser afetados porque eu creio na palavra. Assim que eu escolhi a palavra de Deus para falar para você, Pai, abra lá em Efésios, capítulo 5. Vamos começar do versículo 22 para brincar um pouquinho com as irmãs. Ah, tem que fazer isso, né? Pai não vai deixar essa manhã passar sem dar aquela, né? É a Bíblia. Vai lá, Efésios 5, vamos começar pelo 22. Estou falando para homens e não para mulheres. E se as irmãs acharem alguma coisa meio incoerente, pergunte ao marido em casa. Vai lá, Efésios 5, a partir do 22. Vós, mulheres, Aleluia. Sei que você está dando glória aí, irmão. Demorou, né? Pastora Leila não ia ler isso. Ah, não ia. Vai lá, vai comigo aqui. Homem, hoje é o dia. Depois me protege, hein? Falou?
Quem encanar para Eliana lá embaixo está enrolado comigo, hein? Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, gente. Isso é... Aleluia, fale em língua, irmão. Glória a Deus. Como ao Senhor. Porque isso aqui é sublime. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Gente, doce essa palavra. Continua. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo. Em tudo. Em tudo. Só mais uma vez, só mais uma vez. Gente, hoje é o dia. Em tudo aos seus maridos. Pode acabar a pregação, né? Vocês riem porque vocês não creem que isso aqui é verdade. Vocês riem porque vocês não creem que isso aqui é verdade. Porque vocês não creem que isso aqui é inspirado por Deus. Por isso eu prefiro a minha verdade, a minha interpretação desse texto. Por isso eu relativizo isso. Porque me cai melhor. Cai bem para mim. Ok? Então eu vou ficar com a minha interpretação, você fica com a sua, tu fica com a sua, e beleza, estamos na pós-modernidade mesmo, vamos para essa bagunça que é isso mesmo. E o bacana é que aqui não fala, mulher, ame o seu marido. Interessante, né? Não fala isso, mulher, ame o seu marido. Tem na Bíblia, lá em Tito, né? Tito 2, Tito 2, 4, acho, coisa assim, fala que as mulheres mais idosas, né, as casadas mais idosas, devem ensinar as casadas mais novas como amar o marido. Diz isso lá. Porém, passa aí, vai para o 25. E agora a chapa vai ficar quente. Irmãs, não fiquem com essas expressões, essas manifestações. Guarde isso para sua casa, no seu lar, você perguntar ao seu marido se isso é isso mesmo. Vamos lá, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Já começa rasgando. Paulo estava enjoado aqui. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãs, sem manifestação pública, por favor. Gente, qual mulher não se submete a um homem desse? Qual mulher não se submete a um marido que ama a esposa tal como Cristo amou a igreja? Qual é o padrão? É Cristo. Você sabe o que significa cristocêntrico? É que ele é o padrão. Você sabe o que significa padrão? É padrão. A gente chama de paradigma. Aquilo que vai te pautar e você não tem nem que ficar pensando sobre por que aquilo, é o padrão. Colocou no gabarito, encaixou, foi. Misturou, bateu, vai. É assim, esse é o padrão. Ok? O padrão é Cristo. Então tudo tem que ser gabaritado na pessoa de Cristo. A tua vida, as tuas decisões, a tua fala, o teu comportamento, os teus valores, a tua crença tem que gabaritar com a pessoa de Jesus. Isso é ser cristocêntrico. E aqui diz que o marido tem que amar como Cristo amou. Como é que Cristo amou a igreja? Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se humilhou, servo tornou, e como o servo foi obediente até a morte, e foi só descendo até a morte de cruz, foi traído, foi enganado pela igreja.
Para homem, isso aí foi enganado pela igreja. E amou até o fim. Trouxe de volta, purificou, limpou, ensinou. Qual mulher não se sujeita a um homem como esse? Assim que dica número 1 para você ser o pai que toda a sociedade precisa ter: ame a sua esposa, ame a mulher a mãe do seu filho, ame, amém? Aí depois tem todo aquele texto aqui, como Cristo fez, né? A fim de a santificar, tendo purificado a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28, assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Parece um padrão elevado demais para conseguirmos, não é? Ah, meu irmão, o pessoal fala, eu tenho que viver o evangelho. É bonitinho viver o evangelho só de boca, não é? Isso aqui é o evangelho. Só o evangelho chegando na tua vida pode produzir uma pessoa que tem essa estirpe. Porque quando o evangelho chega, vou falar uma coisa engraçada, mas você vai entender depois. Quando o evangelho chega, ele te mata. Quando o evangelho chega, ele te mata. Porque só quando você morre, você consegue nascer para Cristo. E isso foi representado ontem no batismo lá na igreja, lá, né? Morri para esse mundo, eu nasci para Deus. Nasceu mesmo. Porque esse padrão é para pessoas que morreram para esse mundo. Para os seus próprios valores, para os seus próprios padrões estabelecidos. Se a família é a célula máter da sociedade, máter, lembra de máter? Mãe. Como é que eu vou dizer? Matriz, que dá início. A célula máter da sociedade é a família. Se a família é a célula máter da sociedade, o casal é a célula máter da família. Tomou? Destrói o casal, você coloca em risco a família. Destrói a família, você coloca em risco a sociedade. Ame sua esposa. Década passada, 28.275 mulheres foram mortas pelo marido ou ex-marido. Dados do mapa da violência. Não sei se vocês têm seguido isso no jornal. Ou vocês só ficam só na melodia? De repente você desliga da melodia, sai da porta de casa, o mundo acabou, você nem viu. Acabou? Ué, acabou. Olha o que está acontecendo ao redor, irmão. Ô! Fica só preparando uma tenda para Moisés, para Elias, para o Senhor, vou ficar por aqui mesmo. Ei! Bora, vamos pegar o evangelho. 28.275 mulheres foram mortas pelo marido ou ex-esposo na década passada. Hoje, a cada 4 minutos, uma mulher sofre violência no Brasil. Hoje, a cada 4 minutos, uma mulher sofre violência nesse país. Marido, ame as vossas mulheres. Quando a gente está falando disso, isso a partir de São Gonçalo, isso ganha outra conotação a partir de São Gonçalo. Porque na nossa cidade, de cada 3 pessoas, uma é evangélica. De cada 3 pessoas, uma é evangélica em São Gonçalo. Quando essa estatística continua vigente em São Gonçalo, complica. Tem algum irmão aí dando pegando a mulher em casa aí, gente. Porque senão não encaixa. Tem alguma coisa errada nisso aí, gente. Marido, ame a sua mulher. Nada é tão destruidor para uma sociedade como a desagregação familiar. Nada é tão destruidor para uma sociedade do que uma degradação familiar. Isso está aqui. Versículo 32, lá de Efésios 5. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Ele compara o esposo e a esposa com
Cristo e a igreja, para você ver a importância que tem a família para o reino de Deus. Você não está brincando, gente. Deus vai pedir conta desse treco. Ah, não, mas essa é a sua verdade, pastor. A minha verdade é outra. Eu creio numa coisa mais light, que mais encaixa para a minha realidade. Vai fazendo esses ajustes na palavra de Deus, nas suas interpretações, e você vai ver onde você vai parar. Talvez não, você vai ver onde você não vai parar. Vamos lá, continua comigo aqui. Efésios 6. Entra no Efésios 6. Então eu falei, pai, ame a sua esposa. E agora, pai, ame a seus filhos. Efésios 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É justo obedecer ao pai. Entendeu, filho? Você que é pai aí, ó, moral que eu te dei aí agora, hein? Teu filho tem... E se não obedecer, tem um negócio que você pode usar aqui, ó, de lá, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o positivo. O positivo é, quando você honra pai e mãe, você tem uma vida prolongada na face da terra. É o positivo. Vamos inverter e ver o negativo? Quando eu não honro pai e mãe, eu tenho minha vida não prolongada na face da terra. Aí complica aquelas coisas quando o garoto estava lá, comprou aquela moto, fez o que fez, bateu e tal, não sei o que lá, aconteceu aquela desgraça toda, o filho foi para as drogas e tal, morreu, aquela coisa toda. Ai! Deus quis assim. Irmão, Deus quis assim. Deus quis assim? É duro isso. Por isso é mais gostoso a gente pegar essa verdade e encaixar. Ameniza mais a dor do coração de quem perdeu, não é? Mas a verdade é a verdade. Você pode abreviar os seus dias sobre a face da terra. Abre o olho. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Isso aqui é bonito. Pai, você tem... Aqui está falando de pais, aqui é pateres, o termo lá. Está falando de pai e mãe. Pai e mãe, ok? Mas eu vou falar só do pai aqui. Quando você for educar os teus filhos, você vai ter que disciplinar e admoestar, correto? Disciplina. O que é disciplina? Conjunto de leis ou ordens que regem certas coletividades. Boa ordem e respeito. Submissão, obediência, instrução e educação. Ensino. Isso é disciplina. Para algumas pessoas, disciplina é só pá. Hã? Vou te disciplinar. Ei, peraí. O castigo é apenas uma parte pequenininha do que é a disciplina. A privação de um prazer momentâneo ou infringir uma situação de desprazer para uma criança, para um filho, é apenas uma parte pequena de toda a disciplina que nós devemos dar aos filhos, ok? E você não deve usar somente quando você for colocar as normas, o castigo, que a gente chama de castigo, é forte essa palavra, né? A falta de outra, para que a gente compreenda melhor. Você não deve castigar só de um jeito. A gente pensa assim, vai ficar sem videogame. Semana que vem, vai ficar sem videogame. Você pensa que isso para a criança é legal? Chega uma hora que a criança já começa a fazer cálculo custo-benefício, né? Se me castiga, eu fico sem videogame. Se eu faço videogame, eu fico tantas horas sem videogame, vale a pena. Faço isso, já sei que vai ter o videogame. Beleza. Gente, você não está lidando com cachorro. Cachorro é condutivo o tempo todo, praticamente, o tempo todo condutivo, né?
Se você é condutivista nele. Criança não. Criança consegue pegar 1 mais 47, mais tal coisa, juntar e criar uma informação nova. E chegar às suas próprias conclusões. Por isso você fala, meu Deus, eu nunca ensinei isso a essa criança, como conseguiu? Meu amigo, é ser humano. É ser humano. E esse pequenininho, se fosse bem ensinado, poderia colocar um satélite no espaço. Tem quase todo o potencial para isso. É que nosso país não deixa. Mas tudo bem. Nosso país ele sufoca essa... política é outra coisa. Vamos lá. Então é isso, gente. Eduque com carinho, mas a gente tem a tendência de terceirizar a responsabilidade. Tendência de terceirizar a responsabilidade. Você tem que ali gastar tempo com o teu filho, mas não tem muito tempo. O que você faz? Liga a televisão. Compra um pacote de desenho lá na Sky e deixa o moleque assistindo. Compra um videogame. Compra tal coisa. Porque sobra mais tempo para você fazer aquilo que realmente importa. Olha os valores. Você sobra tempo para fazer o que realmente importa. Então você coloca o filho lá fazendo aquela coisa e vai fazer o que realmente importa. A gente vai terceirizando. Para emissores de televisão, para os produtores de videogame, a gente vai terceirizando esse tempo de instrução que deveríamos gastar com os nossos filhos. Para algumas famílias é até bom. Porque pelo menos o garoto aprende como é que são os planetas, lá no Discovery Kids, aprende um montão de coisa bacana. Que de repente com o pai e a mãe em casa, pela cabeça que tem, não aprenderia. Ih, falei uma coisa esquisita. Mas outra coisa, nós terceirizamos a educação na escola. Eu mando você para a escola, o professor não educa. Professor não tem responsabilidade de educar, ok? Professor é tudo assim, professor é tudo meio marxista, gente. Já quer fazer greve, levantar bandeira aqui, professor, segura aí, hein? Olha lá, esse povo de professor é mole. Professor, a gente pensa que o professor tem que fazer isso. E não é, meu amigo, é contigo. Como diz o Cláudio Duarte, é tu, meu irmão, é tu, campeão. Eu acho bacana quando ele fala isso, é tu, campeão. Fica sendo aquela coisa de Bob Esponja, eu acho bacana quando ele fala aquilo naquela palestra, né? Gente, é isso aí, é você, cara. Gastar tempo de qualidade com os teus filhos, que ele aprenda com você os valores corretos para ele poder viver a vida. Porque senão o terceirizado vai ensinar os valores dele. Embutido naqueles desenhos, tem crenças ali embaixo. E que vai entrar. Ok? Não tem como não permitir. Mas você tem que inculcar os valores que são os seus. Vamos lá, continua comigo. A gente também terceiriza na igreja. Pessoal, minha esposa queria que eu falasse isso. Você entrega a educação cristã do teu filho para o pessoal da escola bíblica dominical, não é? Vai lá, filho, aprender a palavra de